Sim, sim, sim. Chegou o tão esperado momento. Estamos encerrando a nossa atividade do Dia Mundial da Criatividade. Eu, Felipe Palmeira, estou rodeado por essas mentes valiosas e criativas, né? Honra em estar com vocês, meus amigos, e minha amiga Alessa Previdelli, Rodrigo Garzi e Rafael Cebola para discutir um tema tão importante, um tema que deve ser acompanhado de perto e, claro, muito bem estudado, é como influenciar gerando conteúdo inovador. Com o avanço da tecnologia, nossas mídias digitais, esse mundo rico que nós estamos vivendo, eu gostaria que cada um se apresentasse, né, até para os nossos telespectadores. E também depois, em seguida, em sequência, nós vamos falar um pouco sobre a influência gerando conteúdo inovador. Começo por você, claro, primeiro sempre, as primeiras damas, elegância e criatividade, inteligência, Alessa Previdelli. Obrigada, Felipe. Bom, meu nome é Alessa Previdelli, eu tenho 20 anos. Atualmente eu sou estudante de Publicidade e Propaganda pela Universidade Brás Cubas, já no último ano. Venho aqui representar a APP, né, sigla para Associação dos Profissionais de Propaganda, APP Brasil, também como fazendo parte da diretoria da APP Alto Tietê. E estou muito feliz com o convite, estou muito ansiosa para a gente bater esse papo aqui. É minha primeira vez fazendo parte de um podcast, né, desse tipo de participação e tudo mais. Então, estou muito ansiosa para ter essa conversa com vocês. Então, vamos lá, gente. Bom, e ao seu lado, né, ninguém menos, basicamente a nossa base desse tema que foi criada, né? Ele que falou, alteraram o meu texto, alteraram o meu tema, mas a raiz desse tema foi criada por Rodrigo Garzi. Seja muito bem-vindo e eu quero que você se apresente aí para quem está nos assistindo. Felipe, quando você falou rodeado de mentes, eu falei, vai falar mente brilhante, né? Porque a gente que é careca sabe tá ligado que a mente é brilhante. Como a gente sofre com uma luz direta. Mas, enfim, hoje eu sou consultor em inovação, especialista em cultura startup, ambiente de inovação. E falar sobre criatividade tem tudo a ver com inovação, tem tudo a ver com influenciadores. Então, eu acho que essas 3 palavras vão nortear nosso papo aí. E vamos nessa. Muito bacana. E ao meu lado aqui, nosso querido publicitário, tão conhecido por contribuir com nossas empresas, não só da nossa região, mas também do Brasil inteiro, por que não? Rafael Cebola. Se apresente. Legal. Obrigado, Felipe. Bom, sou Rafael Cebola, publicitário, sou CEO da agência Actimob. Também me formei lá na Brás Cubas, onde você está terminando ali. Tenho pós em marketing digital, MBA em marketing. E a agência tem 12 anos, então eu estou acostumado a trabalhar com influencers, né? A gente surfou essa onda aí desde o começo. Então vamos lá, estamos aí para bater um papo. Bom, você percebe que eu não me apresentei ainda, né? Então deixa eu me apresentar rapidamente para você se localizar aí no nosso painel. Felipe Palmeira, CEO da Arte Filmes, uma produtora de vídeo que entrega solução audiovisual para seus clientes há mais de 10 anos no mercado, sendo acessível, prático e seguro. O estúdio de podcast é aqui na Artes Filmes, mas mentes brilhantes, né? Nossos queridos criativos e convidados já apresentados. Vamos então para a nossa primeira pergunta, nosso primeiro questionamento que nós podemos levantar na nossa mesa. E eu jogo para vocês aí de como podemos incentivar este movimento criativo para acelerar o desenvolvimento econômico e sustentável em nossa cidade a partir dos conteúdos. Ou seja, a partir de conteúdos, como que nós podemos acelerar o desenvolvimento econômico e sustentável na cidade de Mogi das Cruzes ou na região do Alto Tietê. Começo por você, Rodrigo Garzi. Se eu tivesse estudado esse tema, ficaria mais fácil. Parece pergunta de prova, né, cara? É uma pergunta gigantesca. Muito, né, cara? Ainda bem que ele começou um texto de pergunta. Mas eu vejo que hoje, cara, assim, existem várias formas de você gerar renda, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam procurar novas formas de geração de renda e não depender tudo de um único pote, né? E nessa questão, a geração de conteúdo, ela encontra várias formas, né?
Mas aí onde está o segredo, né? Para mim, assim, se eu fosse entrar nessa, eu não entro porque eu não quero, enfim, fazer mais isso, né? Sim, tenho sim. vontade. Mais um negócio, tenho né? vontade de fazer, mas eu não faço porque eu sei que precisa se dedicar muito. Mas assim, no meu caso, se eu observando a região, tudo que acontece, contextos econômicos, relação com instituições de ensino. Se você pegar tudo isso, colocar a tua opinião em cima disso, eu acho que você já começa a ter uma linha de conteúdo aí. Como é que é a tua visão sobre a região? Tem muito a ser falado, né? Principalmente em cidades como a nossa, que não são as capitais, onde você consegue ter uma leitura da cena política, da cena industrial, da cena, enfim, do mercado. Eu acho que isso daí já traz um caldo gigantesco assim para você ter um canal de opinião, por exemplo, né? Canal de opinião, hein? Ponto importante que o Garzi colocou aqui pra gente quando se fala em desenvolvimento econômico sustentável. Cebola, puxa aí. Acho que o grande segredo, cara, é o que ele falou, né? É um canal, né? Hoje você não depende mais de um veículo de mídia para você se tornar um canal. A mesma possibilidade que uma empresa grande tem de publicar seus próprios conteúdos. Hoje, uma empresa pequena, uma MEI, uma empresa que está começando, ela consegue publicar, ela consegue divulgar os seus serviços. Tem gente que vive hoje, tem empresa que vive de WhatsApp, vive de um perfil na rede social orgânico, né, que não utiliza um trabalho com investimento. Então, a democratização, né, de você poder produzir conteúdo é muito grande. E aí vem os influencers, né? As pessoas que acabam virando uma mídia, virando um veículo, né? Elas começam a publicar e falar de coisas e elas conseguem ter uma audiência, assim, às vezes até maior que veículos famosos. Então, é uma oportunidade de todo mundo conseguir ter voz, né? A gente não só recebe as mensagens, a gente emite as mensagens hoje também. Então, a gente está num momento de extrema criatividade. Um ponto importante aí, antes da Alessia já contribuir, Garza, ele fala a importância do canal, e o Cebola ele traz a questão da democratização, né? Hoje, grandes empresas se preocupam em como também se comunicar de forma sustentável no digital, isso é muito importante, como que as empresas também estão se posicionando. O Cebola ele traz um ponto muito importante, é que as plataformas digitais elas se tornam democráticas, porque elas não se limitam a valores financeiros, ou seja, todo mundo pode ter a voz, todo mundo pode... É uma vitrine, né? Você se posiciona como você quer dentro dessa plataforma. Complete o nosso tema, então, Alessia. E eu acho bacana também, em relação ao que você falou, das pequenas empresas estarem conseguindo se posicionar, e o que você falou dos influenciadores, é que não necessariamente a gente precisa ter um grande número de seguidores para a gente conseguir influenciar. E eu acho bacana que isso também entra, que essas pequenas empresas conseguem encontrar esses micro-influenciadores e também conseguir fechar essas parcerias e conseguir acessar também esse pequeno público que às vezes consegue trazer um bom nível também de engajamento para quem eles buscam acertar. Eu já vi pessoas e empresas fechando parcerias, às vezes por permuta ou até valores pequenos assim, e conseguindo um retorno muito melhor do que quando eu vejo empresas grandes fechando com influencers grandes, que às vezes o retorno é mínimo. Então, eu acho muito bacana a gente ver isso também. O grande segredo é a prova social, né? É mais importante você ver alguém falando da marca do que a própria marca falando. Exato. E aí você tem esses micro-influenciadores que às vezes eles são micros por estarem numa região, sim, ou eles são micros por eles falarem para um público. Às vezes você pega lá um influenciador que fala de pesca. Ele tem lá 5 mil seguidores. Parece pouco, mas os 5 mil seguidores são pescadores. Muito nichado, né? Compram produtos de uma determinada marca, de um determinado segmento. Então você tem ali os caras que são profissionais. Puxa, acabou muito isso, né, Cebola? Às vezes empresas que procuram números, né, no digital, né? Foi, eu acho que você falou, né? Ela procura assim, eu quero falar com o meu público. Exato. Não tem mais aquela questão das métricas de vaidade, né? Métricas de vaidade. Guarde essa frase de Rodrigo Garzi. Ele poetou aqui agora. Essa é antiga, métricas de vaidade. Boa. O cara quer ter curtidas e tal, mas no final... O jardim é mais verde que o do vizinho. No final não entrega resultado. E essa questão de trabalhar com nicho, cara, eu gosto muito, porque isso tem muito a ver também com a cultura startup, né? Que você, por exemplo, qual é
O que a startup ela tem? Bom, ela tem várias coisas de legal, né? Mas uma das coisas que eu gosto é assim, você começa pequeno para ficar muito grande. Então, se um cara tem um nicho, é muito mais fácil se comunicar com um nicho do que você se comunicar com... quem é teu público? São homens e mulheres de 18 a 65 anos que... Pô, não quer dizer, todo mundo é teu público, né? Então, isso é muito difícil você estabelecer uma comunicação com um público tão amplo. Sim. Se você sabe com quem você está falando, eu acho que a tendência de você ser mais influenciador é muito maior, né? Sim. Com certeza. Bom, dentro dessa primeira pergunta, então, você acompanhou, tá gostando, tá curtindo aí. Nós vamos falar do nosso tema, né? Eu queria uma opinião de vocês, como influenciar gerando conteúdo inovador hoje em dia, no seu ponto de vista. Começa por você, Cebola, um especialista aí também do digital. Como influenciar gerando conteúdo inovador? É uma frase que ela machuca o cérebro, cara. Porque eu fiquei pensando, eu falei, que parada louca quando o Garza desenvolveu essa parada. Cara, eu acho assim, né? A questão da inovação... Como influenciar? Influenciar já é uma questão um pouco difícil, né? Você influenciar pessoas e aí tem um conteúdo que você tem aquela questão de gerar conteúdo, dá muito trabalho. Você tem que ser criativo, criativo. Inovador, ou seja, tem que pensar muito fora da caixa. São 3 tretas que temos que resolver aí. Sim, eu acho assim, influenciar não é você ser conhecido, influenciar as pessoas fazerem o que você fala. Falou tudo. Né? Então é muito importante, o influenciador, ele é um formador de opinião. Vamos verdade, fazer um review? Vamos fazer um review da sua frase aí? Né? Influenciar não é você ser conhecido. Exato. Faz um review naquela câmera lá. Anota aí, pega o seu ticket aí que você vai anotar a frase de um especialista aí. Vai, Cebola. Eu nem lembro mais a frase. Influenciar não é você ser conhecido, e sim fazer com que as pessoas façam o que você fala, tá vendo? Sim, porque é a questão do formador de opinião. Sempre Exatamente. existiu o formador de opinião. Né? O que mudou agora foram as ferramentas. Né? E esse formador de opinião, ele tem ali o seu próprio canal para ele falar. Mas o que eu acho que é importante, né? Claro, eu não vou entrar em inovação, senão vai longe a resposta. Sim. Eu vou deixar a inovação para o Garza falar que ele é especialista nessa área. Mas o que eu acho que é importante, quando a gente fala num conteúdo de qualidade, quando a gente fala num conteúdo que agrega, eu tenho muitos clientes que às vezes vêm conversar comigo e falam assim, o meu filho quer virar influenciador, a minha filha quer virar blogueira, eu não sei o que eu faço. A resposta que eu sempre dou é a seguinte, imagina... Né, hoje a sua filha querer virar uma influenciadora, imagina ali nos anos 80, 90, uma menina chegar para a família e querer ser atriz da novela. Que conselho você daria para essa menina nessa época? Que é uma profissão como qualquer outra. Você falaria para ela, estude, faça de verdade, se você quer ser isso, então você vá atrás de uma formação, de conhecimento e faça bem feito. Então quem quer ser influenciador, quem quer falar de algum assunto, não adianta só fazer, não adianta só começar a publicar qualquer coisa, não adianta só publicar quantidade, tem que publicar qualidade. A pessoa tem que escolher um assunto para falar, porque quando você escolhe um assunto, você domina, estuda e fala bem daquele assunto, o público vai te encontrar. O público vai gostar. Quando você escolhe um assunto para falar, as pessoas que faz sentido para ela aquilo que você diz, elas vão te encontrar e vão te seguir. E claro, e aí inovar, eu passo a bola para o Garzi que... Mas antes de você passar a bola para o Garzi, a gente está falando de influenciar gerando eu não vou conseguir repetir nada que eu falei, hein? Conteúdo inovador. Então, antes de você passar a bola para o Garzi, já que inovador o Garzi está ali, então, por último, eu quero que a Alessa contribua quando a gente fala de gerar conteúdo. Né? Como que a gente pode entrar nesse tema, a importância da geração de conteúdo, e aí a gente chega lá no Garzi falando de inovação. Eu acho que nessa questão a gente tem que ser um pouco mais ousado mesmo. Eu acho que essa parte de criatividade, quando atrela nessa criação de conteúdo, eu acho que a criatividade significa ser ousado ao mesmo tempo também. Criatividade é ser ousado. Por que eu falo isso? Porque no Instagram, quando a gente pega para ser influencer, a gente também vê muito nesses tráfegos, em anúncio, 1000 dicas para você se tornar um influenciador em 50 dias. E tá lá... Se eu caísse em todas as dicas, eu tava cabeludo. Exato, Cuidado com os entendeu? gurus demais. Eu já tava famosa lá com R$1 milhão na minha conta. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente também precisa saber ousar e construir estratégias que façam sentido com a pessoa que a gente quer ser dentro do nosso perfil. Então, para a gente criar esse tipo de conteúdo inovador, a gente precisa
fazer sentido com o que a gente quer demonstrar, a gente precisa fazer sentido com o que faz sentido pra gente. Então, assim, muitas vezes eu também já quis falar no meu perfil de moda, eu também já quis falar no meu perfil sobre publicidade, tanto que é uma coisa que hoje eu consigo trazer, porque na minha infância eu fazia propagandas. Eu já fui uma garota propaganda desde os meus 8 meses de idade. Então, a publicidade está dentro de mim. Estamos com uma estrela aqui no nosso painel, senhoras e senhores. A publicidade já faz parte de mim desde quando eu era criança. Só que eu já quis tentar seguir muitos rumos. Então, eu já ousei muito tentar de várias formas. Então, eu acho que para você construir um conteúdo inovador, você também precisa usar técnicas diferentes e caminhos diferentes. Então, também não adianta você tentar uma coisa só. Eu acho que você precisa tentar várias coisas para você descobrir o que funciona para você, porque estratégia significa você também seguir vários caminhos, né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir seguir uma estratégia só. Eu acho que a gente nunca vai conseguir descobrir uma coisa só que funciona. Às vezes, várias coisas vão funcionar para o nosso perfil, várias coisas vão funcionar para a gente conseguir criar um conteúdo inovador. Às vezes, o nosso conteúdo inovador hoje não é o mesmo conteúdo inovador de amanhã. Às vezes, ele já passou, entendeu? Hoje o conteúdo inovador, ou melhor, ontem o conteúdo inovador era a trend da Barbie. Hoje já não é mais, já tá saturado. Nossa, eu fiquei louco com essa trend da Exato, Barbie. entendeu? Eu vi assim, eu falei, o que tá pegando? Então, velho? já passou, já não Todo é mundo inovador postando esse trem da mais. Barbie. Então, a gente precisa ter a estratégia suficiente, ter essa ousadia o suficiente pra gente captar e entender os sinais da gente, pra gente conseguir captar o que vai funcionar para o nosso perfil, o que vai funcionar pra gente como pessoa também, porque senão a gente fica maluco, a gente acha que tudo vai caber pra gente, e não é bem assim. O que eu acho que também que cabe, de repente, dar uma complementada aí, às vezes para você que está começando, que tem o medo, e às vezes tem que testar, né? Muitas Tem que pessoas testar. erram, né? Exato. Então, às vezes essa ideia da trend da Barbie, se fosse feita há um mês atrás, não pegaria. Não né? pegaria, Então, não tinha nem o tem- trailer da Barbie é, ainda. Então, ou seja, errando, consertando, não cometendo o mesmo erro, erre rápido, conserte rápido, não cometa o mesmo erro. E a gente então chega na tão sonhada palavra inovação. E aí sim, guys, eu quero que agora você complemente o nosso tema, né? Influenciar aqui com o Cebola, conteúdo com a Alessa e inovação com você, Rodrigo Garza. Responsa a fechar tanto o conteúdo que vocês falaram, para mim está sendo show também de ouvir isso tudo. Inovação é um tema muito amplo e se a gente for fazer um recorte, né, para a gente não também sair viajando aí. Inovação, ela precisa partir de algum lugar, né? Quer dizer, tem duas vertentes de inovação. Aquela totalmente disruptiva, que você inventou um negócio do nada, assim. E você Radical, né? Radical, né? E você tem aquela inovação chamada incremental, baseada nas melhorias e tal. Eu acho que essa linha tem muito a ver com conteúdo. Tudo bem, você pode ter um conteúdo super radical, disruptivo? Pode acontecer, né? Que tem a ver com a criatividade e tal, tem a ver com as trends e tal. Eu não gosto muito dessa coisa que me parece muito pouco com validade curta. Né? Ah, eu também não gosto. Validade curta. Né? A gente está falando de um conteúdo inovador com mais profundidade e com mais chance de durar. Né? Então, o que eu penso que, considerando o estudo que você precisa fazer, considerando os testes que você precisa fazer, né? Porque inovação tem a ver com erro, né? Errar rápido, como você falou. Mas eu penso que se você, de repente, está se posicionando, eu me identifico com um determinado assunto, né? Primeira coisa que você tem que saber é olhar com muita profundidade tudo que está sendo feito. Né? Como é que as pessoas estão falando sobre isso? O que está sendo usado de ferramentas? Qual é o formato que se fala sobre isso? E uma vez isso analisado, eu acho que é uma ciência. Você fala, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso inovar nesse ponto. E aí você vai colocando a tua cara nisso tudo. Porque inovação é isso, né? É você fazer de uma forma diferente. Melhor, possivelmente. Então, eu acho que quando a gente fala em inovação em empresa, eu faço consultoria em inovação para algumas empresas.
Primeira coisa que eu falo, chego na empresa, é tentar entender se aquelas funcionários, aquelas pessoas, colaboradoras, sabem do que estão fazendo. Muitas vezes não sabem. Então, como é que eu vou inovar se eu não sei o que está sendo feito aqui? Né? Então, acho que tem a ver com isso, né? Você gerar esse conteúdo inovador. Eu consumo muito conteúdo de alguns canais, por exemplo, de YouTube. Pô, se eu vou querer falar sobre política, que é um tema que eu gosto, quem que são os principais influenciadores de política? Como é que esses caras estão falando? Opa, peraí, eu preciso entender quais técnicas eles estão usando, e de que tempo em tempo ele faz, o tempo que eles estão usando de vídeo, enfim. Então, eu acho que inovação tem a ver com estudar muito a fundo o que tem hoje no mercado. Né? Tem uma coisa que você falou que eu acho muito importante, que é a questão do posicionamento da empresa. Né? Porque nem tudo vai funcionar para uma empresa ou para um influenciador, para uma marca. Né? A gente tem que entender o que faz sentido, né? O que faz sentido para o meu posicionamento. Qualquer trend eu vou ter que acompanhar. Né? Não tem sentido, não tem porquê você virar ali um profissional que vai fazer a dancinha no TikTok, porque todo mundo está fazendo, você fazer por fazer. Não, tem que ter um posicionamento. E aí eu acho que essas dancinhas do TikTok, por exemplo, ela tem a ver com ser famoso e não com influenciar, né? Exatamente. O que você quer? Você quer ter a sua trend bombando e tentar capitalizar em cima disso? Beleza. Isso não tem nada a ver com influenciador, como você falou. Influenciador é você ter um estudo muito a fundo para ter uma identidade, para aquela pessoa se conecta com você e fala, cara, esse cara é um modelo para mim, eu vou escutar o que esse cara fala, né? Então, mas para chegar nisso, o estudo do que existe é muito importante, né? Bom, tá acompanhando o nosso bate-papo, começamos a ficar um papo mais sério, né? Um papo mais cabeça agora, né? Mas eu gostaria de saber de vocês também, como nós podemos medir o sucesso de um conteúdo inovador? Eu lembro muito bem, não, porque eu já começo essa conversa esquecendo do sucesso, que era uma sala de podcast que lançou somente para iOS, se eu não me engano, e foi um boom até um certo momento. Verdade. Como E ela perdeu o time, cara, essa parada. Que era uma sala de áudio que você entrava e eu poderia falar com o Rodrigo Garza. Eu lembro que eu entrei nessa sala. Era uma rede social. Era uma rede de social áudio. muito famosa, muito famosa. Famosa, durou uma semana. Mas Durou uma semana. Durou uma semana e ela caiu por, de repente, não sei o porquê que ela não conseguiu dar o up, mas estourou, né? Chegou a estourar a bolha. Sim. Eu lembro que eu fiz um pitch para a Camila Farani do Shark Tank através dessa plataforma. Então, assim, você tinha um acesso a grandes cabeças através de uma sala de áudio. Eu vou até pesquisar enquanto vocês o nome. vocês Há falam muito tempo disso. atrás isso? Não, Faz estamos ano, falando de ano e 6, meio. um ano atrás, né? Cara, é que eu acho que assim, hoje em dia, como a gente tem muita novidade, tem muito assunto, tem muito conteúdo, né, na internet disponível, eu acho que sempre tem, toda semana você tem que ter alguma novidade, alguma coisa acontecendo. Não é tudo que vai fincar ali, vai dar certo e vai evoluir. Então, foi a rede social do momento. Igual teve aquela rede social quando o Twitter estava com alguns problemas Nossa, já até esqueci o nome. Era Cool, né? Alguma coisa assim. Cool, né? era isso mesmo. Também foi uma rede social que bombou rapidamente Depois e sumiu, todo mundo já nem sei abandonou. mais onde que tá, é mesmo. Mas era igual o TikTok, né? Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse é a nossa tão Olha ferramenta que eu estava só. comentando. O Clubhouse, falecido. ele veio com uma parada muito inovadora. O pessoal, Thales Gomes, Alfredo, um monte de gente falando, isso aqui vai bombar, isso aqui vai bombar. Não se adaptou a um São Android, apostas, né? foi uma aposta e, de fato, não conseguiu se manter e foi simplesmente, do nada, engolida, né? As pessoas querem sempre o que está acontecendo naquele momento. Né? Os trend topics. Então, Sim, os trend Cara, mas topics, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer, porque eu acho que a única forma da gente criar o que vem no futuro é testando essas coisas, Sim. né? uma onda vai pegar. Não, e falando em inovação ainda, né? Hoje em dia se fala muito dos 3 horizontes da inovação: H1, H2 e o H3. O horizonte 1, você está dentro do teu negócio, você está inovando no teu negócio. Então, uma agência de publicidade, o que tem de inovação nesse mercado? Beleza. No presente, né? Dentro do teu mercado. Né? Quero inovar dentro da área da publicidade. No horizonte 2, eu vou inovar fora do meu mercado, sei lá, vai entrar na área de turismo, mas eu quero estar conectado à minha empresa, quer lançar alguma coisa na área do turismo. É bem difícil, né? E o horizonte 3 é você criar o teu
próximo concorrente, quem é que vai te matar. Por quê? Porque você já está criando aquele cara que vai te matar. Você já está te prevendo, né? Né? Você já está se prevenindo. Então eu acho que essa corrida de tipo, cara, eu vou lançar o próximo Facebook, o metaverso. O metaverso, será que a aposta já é como era no passado? Né? A gente está falando de metaverso, eu não fala mais, cara. Não tá falando fala de É verdade. artificial. Chat GPT. É o Chat assunto do momento. GPT, né? Então, Entrou em alguns países, já foi Mas bloqueado isso novamente. faz parte, né? Porque Mas essa segura, tentativa... Surge outro e outro e outro. Essa tentativa de lançar o seu próximo concorrente, eu acho que tem que estar na gente, né? Tem. Pô, eu gosto muito daquele cara lá, mas é ali que eu tô mirando, né? Quero ser queria melhor que aquele cara. Tem que ser assim. Até porque Pra não senão virar a gente Kodak, se né? acomoda, né? Então. Até Sim. porque senão a gente se acomoda, a gente acha que nada vai superar a gente nunca, e quando a gente vê, a Assim gente já não é mais pensou ninguém. a Kodak, né? Sim. Ela achou que nada superava ela. Exatamente. E hoje um celular na palma da mão praticamente enterrou. Claro que vai diversos outros fatores, né? Assim como a Blockbuster também. Blockbuster, né? Nossa queridíssima Netflix, que me tira R$ 59,90 todo mês. Acabou. Você viu a propaganda tirando deles? a Não desista, a gente começou com DVD, né? Eles têm essa... Eu vi, eles Eles fizeram, começaram assim. né? Era DVD pelo correio, né? Eles Lembra daquela inventaram o época, próprio... gente? Olha eu falando em concorrente época, né? deles. Me colocando já como velho. Mas íamos na locadora, né? Eu não Pegar lembro DVD. dessa época. Você vai lembrar, assim. Porra, Não, tô vai brincando. lembrar, assim. Você era a época de rebobinar a fita. Rebobinar. Mas Quem você sabe nunca que- assistiu um Rei Leão na fita verde? Que levante a mão aqui. Tá maluco? Mas você sabe que o segredo da Netflix, né, para ela ter inovado e para ela não ficar parada na história, porque ela começou como aluguel de DVD também, igual o Blockbuster. Sim. É que ela realmente se importou com o cliente, realmente entendeu qual que era a proposta de valor, o que ela tinha que entregar para o cliente. O cliente não queria um disquinho em casa, o cliente Sim. queria consumir um conteúdo. Ó, um exemplo claro, quando você coloca a Netflix, eu acredito que praticamente da nossa terra, né, aqui no quintal de casa, querendo ou não, a Rede Globo é uma das emissoras que mais produzem conteúdo, que criou essa plataforma Globoplay porque ela está vendo como que o mercado está inovando. E ela ficar só E produzindo virou o novelas... maior streaming do Brasil. Maior a streaming do Globoplay. Brasil, é a própria Globo. Então, assim, hoje a gente vê, nossa, poxa, E mas demorou a TV ainda morreu, pra a eles TV morreu. Não. conseguirem ter uma dessa, hein? Porque a Netflix tá aí no mercado faz um tempo Mas já. eu já estava lendo que a audiência do streaming já se iguala à TV aberta brasileira, hein? Sim. Então o cerco começa a fechar, mas ainda assim a Globo, o próprio, né? Você vê estrelas da narração saindo da emissora e abrindo seu canal. Ou seja, dentro disso, dentro de inovação, dentro de influenciar, dentro de conteúdo, exatamente. Garzi, Não, exatamente. onde vamos parar com essa bagaça toda, vai? Você falou tudo, cara. Você lembrou bem da história do Galvão Bueno, né? GB, canal GB, o cara ele De um saiu da dia pro Globo outro. e transmitiu o jogo do Brasil no YouTube. E aí eu falo pra vocês, hein? Relacionamento é tudo, Então, né? mas aí você tem uma outra história por trás, que é a empresa acho que dos irmãos Neto, talvez estão nessa, né? sim. O poder que esses caras têm aquisitivo, negociar com uma CBF e distribuir para os canais que eles querem bombar, Olha isso. como é que você cara. vai competir com isso, né? Mas assim, o fato do Galvão ter se renovado, tirar daquela... Ele abriu um outro mercado, E né? de um Pra dia para o diversos, outro, quantos de um milhões? pro outro. Saiu de 0 Em torno para... de 6 milhões de visualizações. Cara, o que eu achei mais bacana nessa história, o Felipe Neto, ele sabe que a audiência do Galvão Bueno são pessoas mais adultas, e ele fez um vídeo ensinando o cara na televisão dele, a achar o YouTube. Dizendo pro cara, pro adulto, pro cara que é fã do Galvão, que quer assistir uma transmissão de futebol com o Galvão, como que o cara vai achar ali o YouTube? E o YouTube é pra televisão. O básico YouTube da genialidade, né? Porque pro jovem são telas, né? Se ele tá no celular, se ele tá no... É a mesma coisa, mas pra um cara mais velho, pra ele YouTube, ele tem que... Ele vai falar, o Galvão tá no YouTube, vou ter que abrir o computador, vou ter que olhar no celular. Não sei nem o que é Ele isso, fez um né? vídeo ensinando o cara a ligar a televisão, você Cara, tem isso lá o YouTube. Cara, é sensacional, cara. Um detalhe importante que a gente está falando aqui, nós estamos dando um exemplo de praticamente o Galvão Bueno, porque todos conhecem a voz, né? Mas imagine o tanto de segmento que não existe. Tudo que você pensar, com toda certeza existe um canal especializado na internet fazendo uma transmissão, Na pesca. fazendo torneio de pesca, né? Esses dias eu falei, nossa, eu vou entrar numa casa de aposta aqui digital para ver, para eu tentar ganhar um dinheirinho aqui. E eu fiquei impressionado com a plataforma. Eu olhei tecnicamente. Eu entrei em 5 salas. Em 5 salas tinha um estúdio ao vivo com um apresentador em espanhol e um em português
fazendo um cassino ao vivo digital. Eu falei, cara, olha onde está o meu mercado. Que bizarro a tecnologia, que bizarro o jeito que eles estão inovando. Ó, se você não pode vir aqui no Uruguai jogar uma roleta russa, senhor Garzi, entre na nossa plataforma e eu estarei aqui no estúdio ao vivo para você, rodando a roleta na sua frente. Né? Acabou e aí a que gente tudo entra nessa agora questão, tá né? virando essa parte da tecnologia. Tudo tá muito mais né? acessível, Tudo tá né? muito mais acessível. A inovação tá muito ligada com essa parte da acessibilidade, né? Dentro de inovação, acessibilidade e conteúdo inovador, queria que vocês contribuíssem para quem ainda não sabe como encontrar, como se inspirar para criar um conteúdo inovador ou como se inspirar para gerar um conteúdo que ele possa no futuro ser inovador. Aí eu deixo para as damas começarem, vai. Ai, nessa parte eu vou ser bem simplona, viu? Bora, Aqui, pro porque pessoal o que arroz vai e tá feijão é o assistindo. melhor prato do PF, então, viu? eu vou ser bem sincerona. Talvez vocês vão para uns sites aí, mas... Gente, eu gosto do Pinterest, pra ser bem sincera. Eu amo o Pinterest. Eu gosto o meu apartamento muito foi do inspirado no Pinterest. Não, então, parece uma coisa muito simples. Quando o arquiteto mandou o projeto, eu falei, cara, vem, conhece essa plataforma não, então, aqui. é que parece muito simples, mas é a questão da gente saber também as palavras-chave que a gente precisa procurar. Eu acho que também se a gente ficar procurando a palavra-chave errada, a gente vai achar os resultados errados. Olha, eu acho que um dos grandes defeitos, defeitos não, algumas falhas que nós podemos ter, é que assim, se a gente vai escrever um e-mail para um cliente, ou se a gente vai escrever uma carta para quem está apaixonado ali, o que você faz? Você não pega a caneta e sai escrevendo, você pensa. Exato, você pensa Tem muita em gente, às vezes, escrever. que posta sem pensar a parada. Então Muito, não adianta todo mundo. nada. Mas todo mundo. Então, assim, se você se dá ao mínimo trabalho de se inspirar, de falar, poxa, vou dar uma leve pesquisada no que eu estou postando, eu acredito que você já sai 80% na frente aí de muita gente. Né? Eu quase todas as vezes ainda cometo esse erro de falar o que eu estou falando aqui. De às vezes postar correndo, e aí um amigo meu mandar, cara, você escreveu o C cedilha. Eu falei, agora vai ficar porque já está engajado e minha audiência está alta, eu não vou mexer no C cedilha. Não, mas às vezes tem até gente que coloca isso como estratégia também. Escrever errado pro pessoal engajar no comentário quando eu te errei, corrigindo. Desculpa. Então, Só pra testar, é uma estratégia. Escreve errado pro pessoal no comentário te corrigir e engajou, entendeu? Tem 5 comentários te corrigindo. Para você, inspiração, uma plataforma de inspiração, então, Pinterest. É o Pinterest, o Behance também ajuda. Behance. Eu acho que inspiração a gente também encontra em perfis que não necessariamente são do nosso nicho. Eu acho que inspiração a gente encontra em pessoas que a gente admira. Eu encontro inspiração em perfis de pessoas que eu sigo, que são dos Estados Unidos. Eu sigo um perfil também de uma mulher que é do Japão, por exemplo, e eu gosto do design que ela tem no perfil dela. Ela não tem nada a ver com publicidade, ela posta conteúdo de comida, mas eu gosto do estilo que ela monta o feed dela, eu gosto do estilo que ela aparece nos stories, então eu vou trazendo isso como inspiração para mim. Então eu acho que a gente precisa, primeiro, procurar as palavras certas para a gente pesquisar, tanto no Google quanto no Behance, que se a gente for procurar por ideias mais voltadas para design, né, porque o Behance é uma plataforma para design, para o pessoal que é mais voltado para essa área, quanto no Pinterest, quanto no Google e tudo mais. E quando a gente for voltar para pessoas, eu acho legal a gente procurar qualquer tipo de pessoa que a gente admira. Busque pessoas tanto no seu nicho quanto em qualquer outro. Eu acho que quanto mais pessoas a gente buscar admiração, melhor. Eu acho que o pessoal trabalha bastante assim, a gente pode buscar admiração em todo mundo. Cebola, tô contigo. Eu acho que o segredo é saber pesquisar. Eu acho que o segredo é saber perguntar. Perguntar. Né? Assim como inteligência artificial, você tem que saber perguntar. Exato. Não adianta nada já o chat GPT para perguntar Não adianta. nada. Se você não colocar uma pergunta ali bem específica, você vai receber uma coisa que nada a ver. você não vai utilizar. Então, acho que o segredo é você saber perguntar, saber pesquisar. Mas até antes disso, eu acho que é muito importante a pessoa definir o segmento que ela vai trabalhar, Verdade, ela sim. definir o público-alvo que ela quer e ela seguir nessa linha. Né? Então, é muito importante e você trabalhar com algo que você vai conseguir sustentar depois. Sim, né? sim. Não adianta você, eu vou falar de comida porque está dando resultado, todo mundo está falando de comida, mas eu não entendo de comida. Falou, né? Não adianta. Montar aquela linha editorial Você tem que ter uma linha, do nosso exato. perfil, né? Você tem que ter ali uma nuvem de conteúdo, né? Uma linha editorial, uma pauta de algo que você domina, algo que você gosta, ou que você queira estudar, aprofundar. Então, acho que você tem que saber pesquisar, saber perguntar e definir um posicionamento. Acho que esse é o segredo. Rodrigo Garzi.
E muitas vezes você só define também pesquisando. Então, assim, é um negócio meio louco, né? Tudo é um ciclo, né? E vou até fazer um link, né? Eu tô fazendo um mestrado hoje. Nem acreditei que Você não para, né, eu cara? nem acreditei que eu ia fazer mestrado um dia na minha vida. Mas, enfim, estou fazendo. E lá, qual que é o segredo para você conseguir caminhar? Você tá nessa linha sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou pesquisar. E a primeira coisa que os professores ensinam, os professores mestres, cientistas, enfim, você tem que ter referência. Se você não tiver referência, você não consegue caminhar, né? Eu cheguei lá falando, porra, eu vou escrever sobre o negócio que eu tenho da minha cabeça, a minha vontade. Só que não é assim que funciona. A gente sempre acha que consegue, Não, né? você fala, não, mas a gente não quer saber o que você pensa hoje. Primeiro, assim, o que já falaram sobre esse tema. Em cima do que já falaram, agora você põe a tua linha. Então, você não vai tirar um negócio do zero. Sem fundamento, às vezes, pode até né? dar certo, um trend, sei lá. Mas para você ter longevidade assim no teu conteúdo, você precisa ter referências. Então, Curadoria de conteúdo. colaborando com o que vocês estão falando. Peguei lá, sei lá, 30 referências, coisas que eu não concordo, não é minha linha, mas o que foi falado sobre isso? E aí, saindo do acadêmico e indo para o YouTube, que é a plataforma que eu mais consumo, eu escuto gente falar sobre o que eu não, que não é da minha bolha, eu escuto da outra bolha. Perfeito. Ali me dá mais combustível, inclusive, de argumentação. Que traz um embasamento para você argumentar. Exato. Então, assim, a pesquisa é fundamental, né? Fundamental. Bom, você está acompanhando o nosso painel, nós já estamos chegando aí nos nossos minutinhos finais. Dia Mundial da Criatividade. Quanto criativo você está sendo, hein? Eu quero aqui, basicamente, para a gente encerrar, primeiramente também agradecer ao tempo de vocês, a contribuição de tudo que vocês falaram aqui, mas também levantar um ponto importante que é da representatividade de Mogi estar nesse grande evento mundial e dos profissionais escolhidos como inspiradores, né? Muito bacana a nossa cidade aparecendo em um evento tão importante. Queria a mensagem de vocês sobre essa representatividade mogiana. A terra do caqui está aparecendo, senhoras e senhores. Vai pensando que a gente é fraco. Não, estamos aqui fazendo uma excelente representatividade. Bora, começo por você, Rafael Cebola. Perfeito. Bom, gratidão por ter sido convidado para ser aí um dos influenciadores. Cara, eu acho assim, eu acho que Mogi não pode em nenhum momento achar que perde de alguma outra cidade, alguma outra região, porque eu acho que a gente tem aí um ecossistema riquíssimo de startups, de agências, de produtoras, de profissionais. Então eu acho que a gente tem sim que ser protagonista assim, desses eventos, e um orgulho fazer parte. Obrigado por todo mundo, obrigado por fazer parte dessa mesa e todo mundo da organização. Gratidão. Boa, Rafael Cebola da ActMob deixando sua mensagem. E Rodrigo Garzi. Bom, também agradecer o convite, Bianca e Rodrigo, sempre parceiros pra caramba. Felipe, mais uma vez você me traz aqui e você não me serve uma cerveja. Eu não aguento mais vir aqui e não ter uma cerveja. Tá ficando aqui. chato, né? Tá cara? Chato já. Vai anotando aí. A próxima vou servir uma cerveja sem álcool. Beleza. Mas é sempre legal poder falar sobre Mogi, cara, porque os 5 anos que eu passei na prefeitura, lá no Polo Digital, a gente recebia muita visita de outras cidades vindo ter Mogi como referência. Vinha pesquisar a gente aqui, vinha se inspirar aqui. Então, assim, só a gente falando sobre a mesma coisa, né? A gente nem combinou isso, mas parece que essa foi meio que um assunto comum aqui. Ter referências, terem quem se inspirar para poder inovar, para poder ser criativo. Então, tá tudo aí, a gente só precisa ter essa vontade de querer ter referências, né? Então, tenha referências, tenha em quem se inspirar na vida pessoal, profissional, de lazer. Isso é super importante. Tem que se inspirar na vida, que bonito. Rodrigo Gar, já soltou 2 hoje. Não tem quem se inspirar na vida. Por isso que eu não dou cerveja para ele, senhoras e senhores. Alessa. Mogi eu tenho um carinho muito grande, porque primeiro que foi aqui que eu iniciei os meus estudos nessa carreira que eu admiro tanto, que logo estou concluindo, e foi aqui que eu também iniciei os meus serviços
Dentro dessa área também eu já tive chance de trabalhar em agências que eu admiro muito. Tive o prazer também de estar dentro da prefeitura também, que Sabia que eu te conhecia ali em algum lugar. que eu tenho um carinho imenso também pelo pessoal que eu conheci lá, todo o networking que eu venho fazendo, né, desse tempo. Então, eu sou novinha, tô há 2 anos na área, que é o tempo que eu venho estudando, 3, né, agora. Então, eu tô muito contente de poder estar aqui pela primeira vez. Eu espero que você me chame mais vezes. Quero Sempre estar convidada. aqui sempre. Então, estou muito orgulhosa, quero estar sempre fazendo parte dessa cidade. Estou muito contente de estar fazendo parte da APP, que é a APP Mogi, a APP Alto Tietê. Então é isso, tenho um carinho muito grande pela cidade, muito grande pelas pessoas que eu conheci dessa cidade. E bola pra frente, concordo com o que o Cebola falou também, de todo o desenvolvimento da cidade. Acho que a gente só vai vir crescendo mais e mais. É difícil discordar com o Rafael Cebola, senhoras e senhores. Vamos lá. Bom, o Dia Mundial da Criatividade em Mogi das Cruzes tem a organização do Instituto Lea Campus, né? Nós agradecemos demais o convite por estar fazendo esse painel. Agradeço também a nossa sempre queridíssima diretora, líder da APP Regional Mogi Alto Tietê, Maria Tereza, né? Ela que está aqui com a gente no nosso estúdio. Um grande beijo, um abraço muito forte por quem sempre busca inovação e sempre busca movimentar o nosso segmento da publicidade, né? O nosso painel fica por aqui. Você falou, uau, nossa, nosso time acabou, né? Os relógios aqui já estão despertando. O Dia Mundial da Criatividade, esse tema tão importante que leva para você conhecimento. E o nosso tema foi influenciar gerando conteúdo inovador. Espero que você tenha colhido um pouco do que viemos aqui para contribuir. E nos vemos em breve, talvez presencialmente. Até mais, obrigado e tchau.